Informação, serviço, transparência, compromisso. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Olá, vereador Ademar Ornel é reeleito presidente da Casa Legislativa. A audiência debateu o movimento Ocupa Quadrado. O secretário presta esclarecimentos sobre atestados médicos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. Foi eleita na manhã da última sexta-feira, em sessão extraordinária, a nova mesa diretora do Parlamento Municipal. Pela terceira vez consecutiva, o vereador Ademar Ornel continua como presidente da casa. Foi eleito com 12 votos a 8 e uma abstenção o vereador Ademar Ornel, que já era presidente da Câmara no ano de 2014, e também com 12 votos a 8 e uma abstenção, eleito vice-presidente o vereador Idemar Barros. A gente poder buscar e contemplar a história, a luta de todos os vereadores que aqui vêm e permitir que cada um possa fazer melhor para a sua comunidade. A função do presidente, a função do coordenador é oportunizar um bom trabalho. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso desafio, poder permitir que cada um possa favorecer aquilo que se propõe a fazer enquanto vereador. Indicado pelo atual grupo que compõe a mesa diretora, somado ao PT-PRB, para a primeira vice-presidência da casa, o vereador Idemar Barros retorna à mesa diretora depois de alguns anos. Nós possamos fazer um trabalho a favor da comunidade. Esta casa é a casa do povo e quero dizer que a nossa mesa é uma mesa mista, uma mesa pluripartidária, uma mesa independente, e não poderia ser diferente, basta observar o regimento interno da casa e nós podemos dar uma boa contribuição à população do município de Pelotas. No entanto, manteve o acordo firmado com o partido dele e não aceitou a candidatura, por apoiar o vereador Ademar Ornel no pleito ao cargo de presidente. Inclusive, de maneira bastante inusitada, porque foi citado por um outro grupo que desejava que eu fosse o presidente da casa, que eu não esperava. Foi pego de surpresa, mas faz parte da democracia. Só que nós havíamos já assumido um compromisso, uma articulação política, e como eu fui presidente do partido por 3 gestões, a gente sabe a responsabilidade que é quando se assume um compromisso. Em nome da moral, da ética, nós honramos o nosso voto da maneira que estava compromissado. Também foram eleitos para compor a mesa os vereadores Beto Z3 como segundo vice-presidente, Rafael Amaral como primeiro secretário, sendo esse seu segundo ano, e ainda o vereador Valdomiro Lima, que assume o cargo de segundo secretário. É árdua estar no parlamento, votar projetos de interesse da população. Eu que sou um vereador de oposição ao governo do município, mas na casa nós buscamos um consenso em poder aprovar os projetos bons para a cidade. Mesmo às vezes entramos horas aqui discutindo nesse parlamento e a presidência da casa ela administra, ela regra o trabalho legislativo da casa. Ela segue um rumo norteado pela transparência, pelo trabalho ouvindo oposição e situação. Desde o início nós tentamos fazer uma mesa composta de vários segmentos. Nem oposição, nem situação. Nós queremos uma mesa mista para poder ver o que é melhor para Pelotas. E hoje, sendo reeleito primeiro secretário da mesa, para mim foi uma grande honra. As pessoas seguraram a eleição do primeiro secretário porque achou que foi feito um grande trabalho. Então, na verdade, fico honrado pelos votos, aumentou o nosso número de votos para secretário-geral da mesa. Então, para mim, eu quero trabalhar cada vez mais para desenvolver a minha cidade. Estamos voltando à mesa, porque já fomos secretário, já fomos segundo secretário, estamos retornando à mesa de novo para ajudar o presidente a condução dos trabalhos e acreditamos que vamos fazer uma boa gestão. E também agradecer a todos os vereadores, a todas as pessoas que estão apoiando essa mesa, que com certeza fará com que o Executivo tenha uma boa tranquilidade, um bom espaço aqui na Câmara de Vereadores. Na semana passada foi sancionada pelo Executivo a lei que alterou alguns artigos no Estatuto do Conselho Municipal do Idoso.
O vereador Salvador Ribeiro foi o proponente e destacou a importância das mudanças para a categoria. A Lei 6.170 veio em boa hora regulamentar o Conselho Municipal do Idoso, portanto houve uma alteração sobre a representatividade, aumentando agora para 14 representantes, tanto 7 da parte civil como 7 da parte governamental. Então eu quero dizer para os senhores aqui presentes que eu estou muito feliz, porque eu fui o proponente, né? E essa aprovação já tinha sido aprovado pela Câmara de Vereadores, pelos colegas, e agora o governo municipal sancionou essa lei que vai dar uma nova vida no Conselho Municipal do Idoso. A reativação das atividades do Porto é uma discussão polêmica que traz mudanças, tanto para a cidade quanto para a população da região. E foi sobre isso que tratou a audiência pública da última quinta-feira. O encontro proposto pelos vereadores Ademar Ornel, Marcos Ferreira, Beto Z3, Tenente Bruno, Ricardo Santos e Ivan Duarte contou com a presença de representantes de diversos segmentos, contra ou a favor da proposta de reativação do Porto, além do reitor da Universidade Federal de Pelotas, Mauro Delpino, que falou sobre a posição da universidade frente ao projeto. A universidade tem uma posição favorável, sem dúvida alguma, ao desenvolvimento econômico, mas sempre de forma articulada ao desenvolvimento social, ao desenvolvimento cultural, quer dizer, ao desenvolvimento integral, inclusive urbanístico da cidade. O que nós achamos que é fundamental é que haja a apresentação, né, dos estudos de viabilidade dessa obra, desse investimento, quer dizer, e do estudo de todos os impactos relativos a isso, quer dizer, o impacto ambiental, né, o impacto urbanístico, né, o impacto social, né, e também o impacto econômico, quer dizer, para nós posicionarmos, né, a respeito do empreendimento desses, nós precisamos de uma análise técnica e de uma profunda avaliação sobre todos esses estudos de viabilidade. Moradores e estudantes da área também se manifestaram e o movimento Ocupa Quadrado marcou forte presença na audiência. Andréia Maza Terra, produtora cultural, demonstrou grande preocupação com a mudança prevista. O que a gente está colocando não é contra o porto, é sim aquele cais ficou obsoleto, ele está num espaço, num lugar onde agora a comunidade conseguiu resgatar a sua dignidade, conseguiu resgatar seu espaço. A universidade veio para fortalecer isso. Isso para mim é progresso, isso para mim é desenvolvimento. Eu vi acontecer. Eu não imaginei que eu ia estar aqui de novo lutando pelas docas, lutando pelo povo das docas, lutando pelo porto. O assunto ainda está longe de ser encerrado, uma vez que o projeto de reativação vai ser apresentado nesta quinta-feira, 18 de dezembro, na Prefeitura. O vereador Ricardo Santos encaminhou diversos pedidos de informações ao Executivo sobre onde estão sendo aplicadas as verbas do governo federal destinadas aos programas de redução de danos e HIV/AIDS. O parlamentar também quer saber sobre serviços previstos com esses recursos que, segundo ele, não estão sendo realizados. Nós em Pelotas temos um recurso do governo federal que aporta ao nosso município R$2 por pessoa, em torno de R$700 mil, mais R$300 mil que é verba do PAN. Nós temos R$1 milhão ano, né? Que a gente não vê nenhum evento, não vê nenhuma intervenção da Secretaria no programa de DST-AIDS, né? No programa de redução de danos. Nós temos os veículos que são verba destinada para esses programas que a gente não vê circulando. Os redutores, muitos andam a pé, deslocam para inúmeros bairros da cidade, bairros distantes, né? Os redutores sem veículos, e esses veículos que deveriam estar na redução, que é verba da redução de danos, estão fazendo outras tarefas, estão em outras atividades da Secretaria de Saúde. Então é isso que nós queremos fiscalizar. Confira no próximo bloco as explicações do secretário Cruz sobre os atestados médicos para os servidores do SIMP. Nós já voltamos. Fique conosco.
linguagem mais ágil e dinâmica, você acompanha no TV Câmara Notícia os momentos que marcaram o poder legislativo durante a semana. Confira diariamente na programação da TV Câmara Pelotas. As crianças estão enfrentando um sério problema, os acidentes de carro. Precisamos ajudar. Vamos trocar os carros por cavalos brancos. Podemos construir casas sobre rodas e carros não serão mais necessários. Pessoal, só colocar as crianças de até 7 anos em cadeirinhas especiais e as de 7 a 10 no banco de trás com cinto. Ainda prefiro os cavalos. Ajude a salvar nossas crianças. Cuide delas no trânsito. Você se diverte, se informa, fica por dentro do que acontece de mais interessante na cidade. Cultura, lazer e entretenimento. Esse é o nosso programa Galeria, que vai ao ar todos os sábados às 4h30 da tarde. Fique ligado! Dona Joana é uma mulher guerreira. Quer ser respeitada. É dona do seu destino. Dona Jussara sonha com a igualdade entre homens e mulheres. É dona da sua história. Dona Carla sofria violência. Conheceu a Lei Maria da Penha. Agora é dona da sua vida. Dona Maria representa todas aquelas que lutam pelo fim da violência contra as mulheres. É dona dos seus sonhos. Viver sem violência. Direito das mulheres do campo e da floresta. Ligue 180. Na tarde da última sexta-feira, o secretário de Administração e Finanças, José Cruz, e a médica do trabalho responsável pelo serviço de biometria, Rosana Gomes, estiveram no plenarinho da casa e prestaram esclarecimentos sobre a denúncia encaminhada pelo SINP, referente à liberação de atestados para os servidores. De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Municipários, Thiago Botelho, a reclamação dos funcionários é por conta do retorno, que é dado nos atestados apresentados pelos servidores que precisam se afastar do trabalho. Ele ainda salientou a importância de apresentar os problemas aos vereadores, para que as melhorias aconteçam. Queremos que agora, com a participação do Legislativo, possamos mudar alguns requisitos, na verdade, que estão sendo, sim, na visão do sindicato, desatendidos pela Prefeitura de Pelotas, né? Vários servidores vêm sofrendo problemas já, não obstante das suas doenças, consultam com os médicos muitas vezes são especialistas de área, esses atestados, ao serem entregues na biometria, muitas vezes a biometria, na sua avaliação, ou nega os atestados, muitas vezes não fundamentando por escrito, que deveria ser, muitas vezes são reduzidos esses dias, e sempre lembrando que o repouso também faz parte do tratamento. Também foi verificado, não no ponto de vista do sindicato, algumas situações que ferem o próprio decreto municipal vigente, né, e isso vem trazendo um grande prejuízo aos trabalhadores. Nas manifestações, o secretário destacou alguns exemplos que fazem o município ser mais rígido nas avaliações. O principal foi o relato dos números de afastamento nos últimos 3 meses, que, segundo ele, passaram de 11 mil dias. Há 2 pontos fundamentais que nós precisamos considerar com relação a esse aspecto, que envolve a saúde do trabalhador, e que para nós é muito importante. A primeira delas é que efetivamente se faça um atendimento ao nosso servidor que está doente. E o segundo ponto é que a população necessita que o servidor esteja no seu local de trabalho, na sala de aula, no posto de saúde, para atender a população. Então, na realidade, o nosso objetivo é aproximar, sem dúvida nenhuma, essas questões, evitando o número absurdo de atestados que eventualmente venham ser fornecidos, sem, evidentemente, a devida correspondência da doença do indivíduo. Participaram do encontro os vereadores Marcos Ferreira e Marcos Cunha, que concordaram com alguns pontos apresentados pelo representante do Executivo.
Porém, salientaram que os funcionários ainda enfrentam diversas condições adversas, que acabam muitas vezes sendo motivos para a causa das doenças. Nós estamos numa situação de trabalho estressante, extenuante dos professores, por exemplo, todo mundo sabe, tem que ter uma carga de trabalho incrível, né, e que ganha pouco. E isso tudo cria uma situação de estresse fora do padrão normal mesmo, da curva, daquilo que seria o normal de um trabalhador adoecer. Mas é decorrência também das condições de trabalho, que são muito ruins, né? Então também se pediu que fosse feita uma visita em loco para verificar as condições de trabalho e também levar em consideração isso, né? Que nós estamos vivendo um momento de extrema exigência para os professores, e ao mesmo tempo sem dar as condições mínimas econômicas para que esse professor tenha uma carga horária menor de trabalho. Então isso tem que ser levado em consideração também. Diante das preocupações apontadas pelo Sindicato dos Municipários e também dos relatos feitos pelos representantes da Prefeitura, o presidente da Comissão de Saúde solicitou algumas medidas por parte do Executivo para melhorar esse sistema. Conversando com a médica, conversando com o secretário, foi feito um pedido de que os atestados fossem levados em consideração pela médica, que a médica pudesse fazer a apreciação e não qualquer funcionário, como vinha acontecendo, né? E também levar em consideração também que os prazos que são ali colocados, né, sejam fiscalizados pela médica, mas que não seja de pronto reduzido, como vinha sendo feito, e impossibilitando até que o funcionário possa ter aqueles dias mínimos de repouso para poder se recuperar e até para procurar o serviço depois. Então também vai ser possibilitada uma ida na casa dos funcionários também, com o veículo da Prefeitura. O foco principal das solicitações foi a criação de um fundo para os servidores que não possuem plano de saúde poderem realizar com mais agilidade os exames que são solicitados pela médica do trabalho, para assim acontecer a liberação dos atestados. Para os funcionários que não têm condições de pagar exames, e a médica exteriorizou isso também muito bem. Quer dizer, é difícil para uma médica fazer um diagnóstico preciso se ela não tem alguns exames básicos. Nós sabemos as dificuldades que a população em geral em Pelotas tem de ter acesso a exames pelo SUS. Não é diferente para os funcionários. Só que, claro, a administração, no caso dos funcionários, tem um interesse também direto seu, né, de colocar esse funcionário na ativa o mais rapidamente possível. Então nós sugerimos na reunião que fosse criado por parte da administração, no que diz respeito ao funcionalismo público seletista, né, um fundo para cobrir o pagamento de exames necessários para o diagnóstico desses funcionários. O vereador Marcola propôs a criação de uma frente parlamentar em defesa da saúde do trabalhador. O secretário José Francisco Cruz se comprometeu em avaliar melhor e adotar todas as medidas solicitadas pelo parlamento. Nós somos sempre parceiros com os vereadores e qualquer pessoa que queira qualificar e participar conosco nesse processo. Vamos trabalhar juntos e vamos aperfeiçoar esse trabalho sem dúvida nenhuma. Confira agora os principais temas abordados na sessão plenária de hoje. O vereador Edmar Campos começou falando sobre a eleição da mesa diretora, realizada na última sexta-feira. De acordo com ele, o ato foi uma aula de democracia. Ainda na tribuna, o parlamentar destacou a reinauguração da estação férrea, que vai abrigar diversas secretarias. A solenidade aconteceu na noite de ontem. O vereador Marcos Ferreira abriu a fala cumprimentando o presidente reeleito e os demais vereadores pela condução da eleição da última semana. O parlamentar destacou a necessidade do trabalho em conjunto para o desenvolvimento das atividades. Marcola abordou também o Fórum do Orçamento de 2015, que vai ser realizado na noite de hoje. De acordo com ele, a Prefeitura apresentou um orçamento previsto em R$1 bilhão, dando boas perspectivas de futuro para o município. O vereador Iva Duarte falou sobre a repercussão dos valores do IPTU. De acordo com ele, devido às desigualdades existentes em Pelotas, injustiças seriam inevitáveis. Na opinião do vereador, a Prefeitura não tem estrutura para executar a nova proposta e deveria ter tido mais tempo para verificar a possibilidade de execução. O vereador Vicente Amaral falou também sobre o IPTU. Defendendo seu voto favorável, disse que injustiças sempre são cometidas, mas que ainda assim acredita que a nova planta de valores é mais justa do que a anterior. O parlamentar ainda defendeu a cobrança da água por consumo. O IPTU também foi pauta do vereador Tenente Bruno. Ele falou das taxas atuais e exemplificou com casos em que o aumento chegou a 1000%.
Para ele, o projeto não era sequer para ser analisado antes de ser revisado. O parlamentar ainda destacou que a decisão de votar contra a proposta não foi uma questão partidária, mas sim uma posição pessoal. O vereador Beto Z3 fez uma análise da situação atual dos bairros mais desfavorecidos com os novos valores do IPTU. Na opinião dele, a prefeitura não pensou na população quando montou o projeto, que, segundo ele, foi mal elaborado. O parlamentar ainda saiu em defesa dos vereadores que, assim como ele, votaram contra a proposta. Assim como os demais, o vereador Ricardo Santos falou sobre a necessidade do projeto do IPTU ter chego ao plenário com mais antecedência. Dessa forma, os vereadores teriam tempo para analisá-lo melhor. O parlamentar reconheceu que a máquina pública vive do dinheiro arrecadado, mas, de acordo com ele, a forma como a proposta foi montada e enviada à Câmara não foi a ideal. No quadro A Cidade Reclama de hoje, nossa equipe foi até o maior bairro da cidade para mostrar os problemas que os moradores estão enfrentando. Aqui na rua Frederico Bastos, no bairro Fragata, em um terreno baldio, como vocês podem observar, não são apenas lixos domésticos que encontramos por aqui. São restos de materiais de construção, pneus queimados, roupas velhas, enfim, uma quantidade enorme de resíduos. A pergunta que fica é a seguinte: até quando os moradores vão enfrentar esta situação? Segundo o morador, o principal problema é a ausência do Poder Executivo, pois a comunidade espera providências para acabar com o lixo e também para conseguir um diálogo com o dono do terreno. O principal problema é a prefeitura dar um jeito, ver se conseguia falar com o dono do terreno para ver se arrumava alguma coisa, ou fechava, ou botava uns arames, uma coisa, para ver se o público não invadia, tanto como está invadindo, assim. Como vocês estão vendo aí, a sujeira que está aí e ninguém limpa nada. A gente já falou para a prefeitura, e eles nunca vêm, nunca aparece aqui. E a gente sempre falando, já eu falei, a minha filha falou, já outros vizinhos já falaram também, e não aparece. Isso aqui já faz mais de 2 meses que eles não vêm limpar aqui. Salienta que na segunda-feira passada chamou os bombeiros devido ao fogo que alastrou em sua residência, em virtude do acúmulo de lixo, situação que causou a preocupação da família, devido à fumaça inalada. O problema dos bombeiros foi segunda-feira. Eu estava lá para dentro de casa e quando eu vim aqui na frente, aí tocaram fogo, aí eu fiquei meio nervoso, porque a minha casa aqui é chalé, né? E o fogo já estava muito alto. Aí eu liguei para o 193, exatamente, eles vieram em seguida. Aí resolveram o problema. Aí me perguntaram quem é que tinha tocado fogo. Eu perguntei para eles, não, tá lá dentro de casa, aqui eu não vi quem tocou fogo. Pois é, que aí a gente ia intimar eles quem botou fogo. Lucida Silva destacou que os incêndios nos lixos são rotina no bairro. Além disso, baratas, ratos e outros animais são decorrentes por causa da sujeira, o que pode ocasionar doenças. A outra reivindicação da população é saber quem é o proprietário do terreno. Além daquele lixo ser horrível, né, que tem muito inseto, muito tudo, o perigo que aquele é quase todos os dias, o fogo. É quase todos os dias que ele está com fogo. Passo ali, atiro os lixos, não sei de onde vem, é carro, é moto, é charrete, e a gente está com esse problema faz tempo e não sabe quem é o dono desse terreno. A dúvida é então, quem é o dono do terreno? Ninguém sabe. Ele não paga impostos, que nem nós, ninguém cuida, a prefeitura deixa assim, ele, né? E além dos insetos, muito rato, muita coisa tem aparecido nas nossas casas. Outro morador comentou para a nossa equipe que a limpeza urbana não é consistente. Segundo ele, o serviço deveria ser realizado com frequência, para não existir grande aglomeração de entulhos. Não passa não. Pode ver que aqui está ocupando o meio da rua. Já uma via, a calçada não tem mais, já o entulho já tomou conta, né? E assim é aqui no bairro, né? Se você tem problemas na rua ou no seu bairro, ligue para a redação da TV Câmara, 3222-1150, que a nossa equipe vai até você. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência e até lá!